Cidade Esporte. Oferecimento. Tênis Clube de Presidente Prudente. E EPIL, listas telefônicas. Assista agora, Cidade Esporte. Forte abraço a você, amigo do esporte. Mais uma vez nós estamos aqui com muita alegria reunidos e vamos bater bola dentro do Cidade Esportes. Os convidados desta semana sempre especiais. Nós temos o Cid Júnior, repórter da Super Rádio Comercial, e também o comentarista Maurílio Ramos, comentarista bom de bola porque já esteve lá. Eles que vão compor comigo este programa mais uma vez e nós vamos debater os principais fatos do mundo esportivo. Em um minuto nós voltamos com o melhor do esporte só para você. Voltamos em instantes com Cidade Esporte. Estamos de volta com Cidade Esporte. Muito bem, então, amigos da TV Cidade, nós estamos aqui com muita alegria mais uma vez, com o Cid Júnior, com o Maurílio Ramos, a galera batendo bola comigo, e sempre eu quero lembrar aqui, ó, aquela ali tá bonita, aquela ali, hein, ó, tô na câmera aqui, mas aquela imagem lá tá maravilhosa. Para EPIL, a sua lista telefônica, e você sabe, no mês de outubro tem início a comercialização da lista telefônica da EPIL para o ano 14 e 15, aguarde um representante da EPIL. Você pode ligar também 0800 12 03 33, beleza? Hoje, mais uma vez conosco, além dessas figuras impolutas aqui no bate-bola da TV Cidade, o Juninho Rosas aqui na produção aqui, e também o cameraman aqui, o Leonardo Sheik. Leonardo Sheik, eu vou te falar uma coisa, hein? Fala isso, Domingo. Esses pescadores de lobói, de piau, de pacu, esse pessoal gosta de uma pescaria, piramboia. Tudo bem, Cid? Tudo bem, Jéssica? Um abraço a você, o amigo da TV Cidade. Mais uma vez pronto para bater bola, falar do esporte, também do futebol, né, Jéssica? É verdade, nós sempre falamos, né, Juninho? Bom, para Santo Anastácio, República Federativa de Santo Anastácio no Canal 2, e para a nossa querida Presidente Prudente, Canal 19. Eu quero mandar um abraço para o Dr. Enio Perrone, também para o Ricardo Anderson Ribeiro, sempre no bate-bola do Rádio Esportivo, na Comercial e também na TV Cidade, e também meu amigo Felício Luizari Júnior. Comentarista bom de bola Maurílio Ramos, também conhecido como ET de Varginha, porque já esteve lá, por isso que ele é comentarista e bom de bola. Tudo bem, Maurinho? Um abraço, Jéssica. Como diz José Carlos Blasques, Maurinho. Maurinho, um abraço. Sumido, Blasques. Vamos bater papo, muita notícia em matéria de futebol, né? Um abraço pro Dr. Ramon. Dr. Ramon Cano Garcia, grande Dr. Ramon. Trabalhou comigo, eu trabalhei com ele no palmeirense, futebol. Né? Não sei, acho que é corintiano. Corintiano, é igual Pardal, em tudo quanto é lugar, viu, Juninho? Bom, mas vamos começar falando aqui. Primeiro vamos abrir um tema aqui desse Bom Senso Futebol Clube, atletas do futebol do Brasil que buscam um calendário melhor para os próximos anos. Já um consenso dentro desse bom senso, que para o ano de 2014 é um pouquinho complicado, porque nós teremos Copa do Mundo, o calendário está mais apertado, para por um período aí durante as disputas da Copa do Mundo. Agora eu gostaria de saber do Cid e também do Maurílio, como eles analisam essa necessidade desses atletas que estão passando aí, que estão se compondo, para que nós tenhamos um calendário melhor. O que vocês acham? Na verdade, eu acho que já passou do tempo de o Brasil se adequar a um calendário melhor. Nós sabemos que a temporada do Brasil é uma das temporadas que mais tem aí um período maior de jogos, 70, dependendo da equipe, até mais 70 jogos num ano, dependendo de disputa mundial ou não, aquela coisa toda. Eu concordo com a atitude dos atletas, eu acho que, como eu disse, passou da hora para que eles tomassem essa atitude, mas eu discordo em termos de que quando se diz que o Campeonato Paulista tem que acabar. Eu acho que o Campeonato Paulista não tem que acabar. O Campeonato Paulista é um campeonato estadual, o melhor campeonato estadual do país, e é aí que revela alguns grandes jogadores. O maior exemplo disso recentemente é o Paulinho, que veio do Bragantino, fez um grande Campeonato Paulista, passou pelo Corinthians e hoje está no Tottenham. Acabando o Campeonato Paulista, não teremos a proximidade do torcedor do interior com os times grandes da capital, e também poderíamos perder aí esse celeiro de craques que surgem no interior, não só de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Por isso eu acho que estão certos atletas em querer uma modificação no calendário, mas não pensando em acabar com o Campeonato Paulista, em acabar com os campeonatos regionais. Tem que pensar em uma outra fórmula para que esse campeonato continue e também para que possamos ter um calendário melhor para que favoreça a eles. Muito bem, Maurílio, eu acho até difícil que acabe o campeonato, os campeonatos regionais.
redução dos campeonatos regionais com a quantidade de times. Outra coisa, uma das reivindicações que eles têm é que no futebol do Brasil se adequar ao calendário europeu e que as disputas dos outros torneios aconteçam simultaneamente. Por exemplo, na Europa você tem o desenvolvimento dos campeonatos nacionais com a disputa da Liga dos Campeões, da Copa Europa e por aí vai. Então o que está se levando em consideração? Que Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores da América, que eles venham a ser disputados, por exemplo, nas quartas-feiras. Aí você tem um campeonato nacional mais longo, com esses torneios, esses campeonatos, essas competições sendo intercaladas dentro do campeonato nacional e o regional mais curto. O que você acha? Eu acho o seguinte, esse problema é dividido em interesses, correto? Certo. Primeiro, os jogadores estão manifestando que seria da integridade física deles. Perfeito. A primeira parte, os jogadores vai ver isso aí. O jogador não vai entrar na situação que eu digo, problema financeiro, problema de qualidade de futebol e tal. Então vai reunir as pessoas. Ele diz o seguinte, reduzindo o número de jogos, aí cai, tem mais qualidade. Aí cai para quem vende o produto. Então tem que reunir todos os que estão envolvidos dentro desse problema. Primeiro o jogador vai brigar, conforme se reuniram aí, então vão brigar em cima da integridade física. Tem jogador que não vai para casa faz muito tempo, não vê o filho nascer, não sai do lugar com a família, não vai numa festa com a família, não vai lugar nenhum, não vive a família. E depois as contusões, tem jogador que começou a carreira, já se estourou totalmente, acabou a carreira dele ali, e tem muitos que vivem só contundidos porque não dá tempo de recuperar. Aí o que tem que fazer? Tem que juntar os jogadores, problema de quem? De quem faz o calendário? A CBF, aí a TV que paga, TV, a Globo que paga, as emissoras de via que resumindo, para mim eu acho que são 3 envolvimentos e chegar num denominador comum. Agora, que tem que ver, primeiramente, que a qualidade do jogador tem que ver, primeiramente é baseado nisso que é baseado, e depois adequar, seria calendário, adequar vendas de produto, aí por adiante, e qualidade de futebol. É claro. Automaticamente se você trabalhar em cima do problema do jogador, vai favorecer muitos lados aí também. Bom, mas daqui a pouco eu gostaria que o tempo está estourando, depois o pessoal fica pegando o meu pé. É o seguinte, o que vocês acham, diante do que eu falei, das outras competições serem disputadas, intercaladas com o campeonato nacional, no caso a Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, porque hoje você começa um, depois começa o outro, aí o campeonato vai, para, eles acham que tinha que ser tudo simultaneamente, mas daqui a pouco a gente fala, eu tenho ainda 20 segundos, e nós vamos para o segundo bloco, né, Juninho? Nós vamos para o segundo bloco comercial, daqui a pouco eu volto ao lado destas figuras aqui importantes do rádio esportivo, do meio de comunicação, do jornalismo esportivo, o Cid Júnior e também o Maurílio Ramos. É só um minutinho, nós já voltamos. Voltamos em instantes com Cidade Esporte. Estamos de volta com Cidade Esporte. Estamos voltando então, Juninho Rosa comandando aqui mais o nosso tempo ali, aqui EPIU, a sua lista telefônica 0800 12 03 33, e você pode acessar o portal 123achei.com.br. Um abraço para o diretor executivo Agnaldo Galdino Freire, corintiano, está com a cabeça inchada, está preocupado com o Corinthians, tá certo? Bom, o Cid Júnior, então eu gostaria, o Maurílio acabou falando que tem que ter uma adequação, tem que estudar, essa coisa toda, mas o que você acha no Nacional, na Série A, estas outras competições serem disputadas simultaneamente? Muito se diz que o grande problema do Brasil é de que tem jogos de quarta e domingo. Se essas competições forem disputadas simultaneamente, certamente teremos o ano todo jogos de quarta e domingo, ou quinta e sábado. Mas veja, por exemplo, na Europa você tem essas outras competições e não acontece toda quarta e domingo, acontece a cada 2 semanas ou a cada 3 semanas que tem jogo hoje no futebol. As lá são muito mais curtas, já. São mais curtas. Você pega uma Copa do Brasil, é longa, se você falar, é longa. Mas lá também tem as Copas. É longa em tempo e poucos jogos. Não, mas lá tem as Copas também. Aí vem a Copa Brasileiro, aí vem a Sul-Americana, aí vem... Veja bem, lá você tem a Copa da Europa, você tem a Copa da Espanha. Correto. Você tem a Copa do Rei. Correto. Você tem o Campeonato Espanhol. Correto. E você tem a Liga. Acabou. 4. Entendeu? Uma mais...
regional, aqui, vamos por ordem. Mas eu estou acabando de falar que o regional, eles querem diminuir o regional. Não, o que eu estou querendo dizer é muitas competições, é isso que eu estou dizendo, tem muito mais que na Europa. Se na Europa tem 4, aqui tem 6. Aqui tem regional, brasileiro, sul-americana, Copa do Brasil, Libertadores. Não, gente, são dois torneios que nós temos na América do Sul. Sim. Nós temos a Libertadores da América, que é disputada por uma quantidade de times, e temos a Sul-Americana, que é disputada por outros times. Inclusive, esse ano houve uma modificação, entrou Ponte Preta, Bahia, Curitiba. Mas acontece o time que não está sacrificado numa, está em outra. Mas eles começam, e aí a coisa é tão assim preocupante que quando eles conseguem, aí falam, não, eu vou poupar jogador porque ele pode. Não, mas aí é dos times. Luta. Mas por isso que tem que ter um calendário mais adequado. Aí eu acho o seguinte. Por isso que tem que reunir. O que não pode, sabe o que não pode? É você pegar a Sul-Americana agora e disputar no segundo semestre. Teria que mudar as fórmulas da competição, das competições. O que você tem que pegar a Sul-Americana, por exemplo, o campeonato, vamos colocar que venha a começar no meio do ano. Um regional curtíssimo, hein? Regional curtíssimo e poucos times. Outra coisa, você tem que disputar uma Sul-Americana não é durante 2 meses. Você tem que disputar a Sul-Americana durante 9 meses, 10 meses, como é na Europa, como é a Copa UEFA. E o campeonato da Liga dos Campeões não é disputar como disputa a Libertadores aqui em 3 meses, disputa em 9 meses. Mas é por isso que eu digo, Gélio, para discutir isso tem que ser pessoas que estão envolvidas dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do Campeonato Regional. Não, mas evidentemente jogadores, sim, mas isso. claro. Nós estamos falando superficialmente que está dando problema. Não, Maurício, você me perdoe, não estamos falando superficialmente. Eles estão debatendo uma coisa que é uma coisa real. Eu sei, nós estamos falando superficial sem conhecer os problemas que está tendo lá dentro. Agora, eles vão chegar. Eu estou dizendo que tem que reunir as pessoas e entrar num denominador comum, inclusive até televisão, outras coisas. Mas claro, mas acerca de um lado. Ainda mais a televisão que paga. Agora, eu não sou, por exemplo, a favor. Como assistir? Porra, é lógico que eu vou querer. O campeonato. Eu não sou a favor, por exemplo, de um campeonato brasileiro com 38 rodadas. Isso eu já diminui o número de times. Isso eu já disse na rádio comercial, diminui o número de times. Também não sou a favor do pontos corridos, não é isso que nós estamos debatendo. Não, mas aqui. aí tem que ser pontos corridos. Eu sou a favor do mata-mata, aquela coisa toda. Aí o campeonato leva 13 meses. Pelo glamour da coisa. Mas aí teríamos que mudar a fórmula de competição. O Campeonato Paulista diminuir também o número de clubes, diminuir a o Campeonato Paulista com 20 times. O próprio Campeonato Brasileiro com 20 times passa para 18. Passa 16, talvez, 18. Se você é um país continental, você tem a Itália, que é desse tamanho, com 18 times. Um país desse tamanho com 16 é pouco também. E diminuindo a quantidade de times no Campeonato Paulista, que seria a primeira que se fala, né? Valorizava mais a segunda. Por quê? Porque ia ter menos times, os jogadores que estão ali na primeira iria disputar a segunda. Valorizava mais, dava mais qualidade na segunda. A segunda ficava com valor também. Se você diminuir o campeonato da primeira, do regional, você fortalece a segunda, porque não vai, se você tem 100 jogadores, número fictício, 100 jogadores na primeira, se você diminuir a quantidade para 80, esses 20 vai para a Série A, Série B, seria para a segunda, e a segunda vai para a terceira. Então você valoriza os campeonatos que estão abaixo. Agora no primeiro bloco, Jéssica, você citou a respeito da TV, no caso quem detém os direitos é a Globo. Claro. Eu acho. Todo mundo sabe que é a Globo, né? Paga e paga bem. Paga bem. Eu acho bem difícil acontecer algum tipo de mudança no calendário brasileiro enquanto a grade, citando a Globo, estiver muito engessada. Eu sou contra, por exemplo, jogos às 22 horas. Um jogo de futebol deveria começar às 20 horas, no horário ideal. Então, enquanto a Globo, não dizendo porque é a Globo, enquanto eu acho que a Globo estiver na frente do futebol, junto com a CBF, obviamente, será difícil essa mudança. Não criticando a Globo, até porque eu admiro o trabalho que a Globo faz, claro, pelo pay-per-view, paga, tem todo o direito, mas enquanto a Globo estiver à frente, fica difícil, porque ela paga por aquilo. Então tem que ser pensado no futuro para ela pagar de outra forma, né? Porque daqui até, sei lá, 2014, 2015, ela já adiantou dinheiro para clubes. Fica difícil querer mudar alguma coisa. Mas vejam bem, é o seguinte, ela paga bem, tem os direitos, ela tem horário, tem a grade, daí acontece em todo lugar do mundo. O que tem que mudar na realidade e se adequar com a emissora de televisão, com a CBF, né? Que está aí também. A CBF, na realidade, tinha que cuidar da seleção brasileira.
Nós tínhamos que ter uma liga como tem na Europa, que cuida do futebol do Brasil. E a CBF cuida da seleção brasileira. Essa é uma realidade. Só está chegando isso. Eu sou a favor, ano que vem, eu sou a favor de que as disputas da Sul-Americana e da Libertadores da América, eu perguntei para os dois, parece que eles são um pouco contra, que elas venham a ser disputadas simultaneamente com o Campeonato Nacional. Eu não estou falando que eu tenha razão, eu estou falando pelo que a gente se baseia na Europa. Se lá dá certo, porque você não pode pegar uma Sul-Americana com 2 meses, é uma loucura. Você não pode pegar uma Libertadores da América com 3 meses, é outra estupidez. Disputa-se ao longo de uma temporada de 10 meses, onde você intercala esses jogos. Outra coisa, o Campeonato Brasileiro ele começa quando? Em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 7 meses. Primeira semana de dezembro ele termina. Aumenta o calendário do futebol nacional. Mas o que eu concordo com o Maurício, ele estourou o tempo, né? Então depois eu volto. Senão depois o pessoal fica pegando no meu pé aqui e a gente volta no terceiro bloco. Fatura aí, ô Juninho, daqui a pouco eu volto. Voltamos em instantes com Cidade Esporte. Estamos de volta com Cidade Esporte. Voltando então para a parte final do Cidade Esportes, para EPIL, a sua lista telefônica 0800 12 03 33, EPIL 24 horas ao seu lado, tá certo? A galera da EPIL batendo bola conosco também. Fala um pouco mais vocês, eu estava só estava falando que não deu tempo lá do calendário, duas coisas, coisa toda aí, o pessoal tem que se adequar aí. Fala. Duas coisas primordial nisso. Tem que dar difícil dos jogadores, eu bato nisso. Primeira coisa. Eles também estão reivindicando isso. Primeira coisa. Isso aí dá para conciliar com quantidade de jogos. Então, tudo faz parte da integridade física do jogador. Isso dá para conciliar com o quê? Dá para conciliar com a tabela da Europa. Não tromba. Integridade física do jogador não tromba, porque lá também está refrescando. Então, puxa a tabela da Europa para cá. Puxa da Europa. Calendário. Por quê? O calendário. Meio do ano, meio do ano. É até bom para aqui é o calendário gregoriano, né? Para transações, para venda de jogadores, até. Eu já não gosto disso daí. Não choca. Eu já não gosto, por exemplo, de 12, 13. Eu acho que o campeonato tem que ser disputado num ano completo, como nós fazemos aqui. É questão de costume. Questão de cultura, é questão de costume. Mas eu acho assim que cada futebol tem sua personalidade. E o Brasil tem a personalidade dela, não é à toa que nós somos campeão do mundo. Exportamos inúmeros jogadores. E eu acho que não é porque a Europa tem os seus principais jogadores e tem dinheiro. Eu acho que não é por isso que nós temos que fazer um modelo igual dele. Tem que copiar sim as coisas boas, mas de ser disputado dentro de uma temporada 13-13, por exemplo. Mas os clubes entram muito pro. Tem jogador que quando fecha a porta da Europa, o Oswaldo cai a produção dele. Por quê? Tô na época de vender, os caras não me vendem, começa a negociar, fechou, aí ele já cai, perde o ânimo. O problema também é o seguinte, os times começam a disputar o campeonato em maio, em agosto abre a janela da Europa, aí perde o jogador. É isso, eu não sei. Resumindo, tem que pegar as pessoas adequadas que estão envolvidas. Mas eu quero saber de você o seguinte, que você acabou não respondendo. Eu penso nisso. Você é a favor ou não se for necessário diminuir a quantidade de jogos regional, tem que fazer o que é necessário. O que é preciso. Está prejudicando? Tá. Corta o que está prejudicando, apara as arestas. Vê a integridade dos jogadores, vê o calendário da Europa, apara o que sobra, as arestas e adequa. Acabou o fim de passo. Agora estão fazendo isso aí porque tem que fazer na mapa, porque ano que vem é Copa do Mundo, vai ocupar o ano que vem eles estão falando que não é possível. Outra coisa, os times vão parar 8 de dezembro, voltam 8 de janeiro e os campeonatos regionais começam dia 12 de janeiro. E o Atlético Mineiro ainda vai um pouquinho mais adiante por causa do Mundial. O Mundial não tem refresco, não tem férias, não tem. Então o que acontece? Alguma coisa tem que ser feita. Pela primeira vez, os atletas estão tomando a frente dessa situação. Sem ninguém, sem sindicato, sem nada. Eles estão tomando a frente. Isso é importante, porque todo mundo falava, deixa pra lá, as coisas estão indo, vai caminhando. Nunca ninguém fazia nada, agora eles estão fazendo. Estou falando do Mundial. O desgaste, por exemplo, vou botar um time que está em evidência agora, que vai para o Mundial, que é o Atlético. Não é só o desgaste físico, o desgaste mental também da concentração que vai para lá. O cara não dorme, sabia? Pensando, eu vou para qual? Tanto é que o Richard se machucou, o Ronaldinho machucou. Problema psicológico afeta contusões também. Aí cai naquilo que aconteceu com o Corinthians no começo do ano. Entra o time reserva. Aí o Corinthians de todos os times que foram para o Mundial é o que está demorando mais a sentir. Vem sentindo, vem caindo, o resto já arrebentou tudo antes. O Corinthians aconteceu demoradamente, demorou um mês. Muita coisa. Agora diminuir os jogos também tem que diminuir um pouquinho o pagamento da rapaziada, né?
Não, mas não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, cara. Não, porque eu escutei um amigo dizendo o seguinte, o cara, na Europa o cara me ganha 500 mil por mês e não quer jogar 70 jogos no ano, entendeu? Não, mas na Europa não, mas na Europa sim, você joga menos. E eles ganham mais. Você não faz contrato por quantidade de jogos. Você faz contrato por mês e pelas competições que o clube está... Cada um ganha o que merece, né? Eles estão querendo, uma das reivindicações são 7 jogos por mês, gente. 7 jogos por mês, eu falei isso para você. São 21 dias e você tem 9 dias, vamos colocar, né? É claro que não vão ser um atrás do outro. Mas 7 jogos está razoável. O que acontece no Brasil, que às vezes você joga mais do que 7 jogos no mês. Geralmente são 8, né? Primeiro, você saía, você pô, eu vou ver quarta-feira, eu vou ver o coletivo do Corinthians, eu vou ver o coletivo do Palmeiras, ou qualquer outro clube. Você ia ver o coletivo. Você não sabe quando é que o Palmeiras vai dar coletivo, quando o Corinthians vai dar coletivo. Não tem tempo para treinar também. Não tem tempo, é isso. O treino que está tendo hoje é tudo reduzido, rapidinho, e mais aqui. Às vezes se exige tanto de um treinador, de um elenco, mas o cara joga no domingo, né? Até regenerado o jogo, põe aí pelo menos 24 horas, mas o cara já se representa na segunda, fazer um treino de regeneração, na terça-feira treina para jogar na quarta, é complicado mesmo. Falo para você, o Muricy deu uma declaração aí que o São Paulo está fisicamente mal. É o contrário, né? O São Paulo está desgastado. Também. Excesso de treino, excesso. Ele deu, a declaração que ele deu, a entrevista que ele deu, é que o São Paulo estava sem condicionamento físico. Mas o São Paulo ainda foi um dos times que, quando tivemos a Copa das Confederações, deu um período maior de descanso para os jogadores. E outra coisa, está desgastado. O que se debate, e que nós já falamos na Rádio Comercial, é que o Atlético do Paraná, que disputou o regional com o Sub-23, tem uma qualidade, tem uma capacidade física melhor do que outros times, mais um pouco de gás, porque ele tem menos jogos realizados. Né? Mas são simpósios. O Atlético do Paraná. Agora, uma coisa que fica bem clara, né, que eu acho que todos nós, acredito que todos nós concordamos, é que o calendário ele tem que ser revisto. Ponto. Tem que ser. Ou para lá, ou para cá, a participação de todos aqueles que fazem no contexto do futebol, participam, tem que ser melhorado. Com fisioterapeuta, com nutricionista, com os médicos, com os jogadores, fisiologistas, com todos eles. Mas as mudanças só acontecem quando a classe se une. Mas agora, mas a primeira mas alguma coisa. E outra coisa, e não é só o jogador que tem que unir, não. Aí tem que ter treinador, tem que estar preparador físico, tem que estar todo mundo que está envolvido dentro do contexto. Só isso. E os times de futebol também, né? Que alguns estão torcendo até o nariz por causa disso daí. Olha, fim de papo. Eu vou terminar agora, né, viu, Juninho? Tá certo? Boa pescaria para você, Sheik, para você também, Juninho Rosa. É o último bloco? Acabou já. Jogo do Neymar. Todo mundo fala que o Neymar ia estar a mão na Europa. Espanha. Na Europa. Na Espanha, tá certo. Espanha, Europa. Depois vocês me falam. O que ele está fazendo? Tá jogando bem, né? Arrebentando com o jogo. Então tá jogando. Jogou muito bem. Vamos esperar ele na Copa do Mundo, né? Não, mas vai jogar. Já provou. As confederações. Você tem razão. É só comprovar. Né? Ele só vai reafirmar. Na Copa do Mundo teremos todas as seleções, né? Ele vai 32. Vai reafirmar. Então tá bom, nós tínhamos outros temas aqui, só se o programa tivesse 1 hora de duração. Como não tem, nós vamos embora. Fiquem com Deus, até uma próxima, no bate-bola do Cidade Esportes para a República Federativa de Santo Anastácio e também aqui para a nossa querida e estimada Presidente Prudente. Quem paga meu cachê? Tchau. Boa pescaria para vocês. Cidade Esporte. Oferecimento. Tênis Clube de Presidente Prudente. E EPIU Listas Telefônicas.